A graça e paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que bênção estarmos na casa do Senhor. Espero que você talvez está voltando de férias, né? Você que está retornando de uma jornada de férias. Alguns ainda estão de férias. Dizem que as coisas começam aqui na Bahia, né? Depois do Carnaval. Na verdade, não é só na Bahia, não, viu? Isso é no Brasil todo. Mas como tudo começou aqui, né? Então, a gente tem uma tradição, mas independente disso, o mais importante é que você chegue aqui nessa manhã com o seu coração descansado no Senhor. Esse tema de férias é um tema muito relativo. Tem muitas pessoas que saem de férias, tentam fazer terapias, tentam viajar em família, tentam viajar para visitar os seus parentes e pensam que vão descansar estando com seus amigos, mas muitas vezes voltam, estão mais cansados, estão mais angustiados. E a nossa oração é para que você comece esse ano descansando no Senhor. A nossa oração é para que você encontre o verdadeiro descanso. E nós, como crentes, temos essa promessa na palavra de Deus. E até entendemos isso racionalmente. Mas, às vezes, aplicar isso em nossas vidas é um grande desafio. Porque o nosso coração, ele sempre se inclina para o pecado, para nós buscarmos a nossa própria vontade e deixarmos a vontade de Deus. Mas eu espero que esse ano 2024 seja uma disposição diferente, porque Deus tem planos para a sua igreja. Amém? E é nessa mesma direção que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Ontem postamos um vídeo como igreja falando acerca de uma nova série de mensagens que nós estamos propondo para a igreja, baseado nos sinais de vida. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso nessa manhã, a partir do Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho muito estratégico, e logo mais eu vou dar mais detalhes sobre isso, da nossa proposta. Mas, primeiramente, vamos ler o texto da palavra do Senhor, que está no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado, com seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e elas as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora, levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos, o quê? Creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de tê-la, como o próprio Salmo diz de forma poética, que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E é essa verdade que queremos experimentar. É essa verdade, Senhor, que queremos que seja cumprida nas nossas vidas. Que o Senhor ilumine os nossos corações em meio à escuridão. Que o Senhor abra os nossos olhos em meio à cegueira espiritual. Que o Senhor enderece o nosso caminho em meio às incertezas e inseguranças. Que o Senhor nos leve a bom porto e que nós possamos viver
a vida que o Senhor tem preparado para nós. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa proposta é falar sobre os sinais de vida. Primeiramente, precisamos entender o que significa um sinal. Um sinal é algo extremamente fundamental. Vamos tratar isso, primeiramente, de uma forma muito próxima a nós. Nós temos um dos monumentos mais importantes da cidade de Salvador. Quem sabe qual é? O Farol da Barra. O Farol da Barra, para quem estudou história, você vê que no século de número 17, onde muitas embarcações chegavam neste lugar por meio da exploração de muitos materiais naturais aqui do país, do Brasil, quando foi descoberto, e também o tráfico de escravos, muitos navios chegavam até aqui. Mas para que esses navios chegassem até Salvador, chegassem até esse lugar, era necessário um farol, um sinal que pudesse indicar onde deveríamos chegar. Então, isso nos mostra um pouco do que significa o sinal. Se nós fôssemos fazer a definição, poderíamos dizer que o sinal é a indicação de uma verdade ou de um fato que ainda não conseguimos ver. Ele está presente ali, ele está próximo a nós, e nós muitas vezes não conseguimos enxergar. Então, para que coloquemos atenção, para que vejamos o perigo ou as coisas boas que estão diante de nós, nós precisamos de sinais. Isso acontece constantemente na nossa vida. Quando nós vamos ao médico, precisamos fazer alguns exames. E esses exames vão nos dar alguns sinais, alguns indicadores de talvez algo de bom ou de ruim que está acontecendo conosco. Quando um avião vai pousar, por mais que ele tenha muitas coisas automáticas, hoje a tecnologia é tão avançada que às vezes nem piloto precisa, mas em qualquer emergência é necessário os vetores que indiquem como fazer um pouso seguro. Quando você está no trânsito, você precisa de sinais. Principalmente aqui em Salvador agora, que está cheio de radares, por onde você passar. Isso é uma coisa que eu ainda estou acostumando aqui no Brasil. Lá na região onde eu estava não tinha muitos radares, mas aqui você tem que estar atento a todos os radares. Você não sabe o que pode acontecer no caminho. Eu pensei que nunca ia acontecer o que eu vi hoje em Salvador. Eu vinha na paralela, com um carro, aproximadamente 70 km por hora, e, de repente, vem na minha direção, em alta velocidade, na minha diagonal, um porco correndo no meio da paralela. Um porco correndo no meio da paralela. Eu falei, meu Deus, eu nunca imaginei que ia ter um leitão correndo no meio da paralela. Uma cidade como Salvador, de mais de 3,5 milhões de habitantes, né? Você pensar que um leitão ia vir correndo. Mas eu fiquei pensando, se eu estivesse em alta velocidade, eu tinha pegado aquele animal. Eu tinha atropelado aquele animal. E a vida é assim. Quando nós somos mais jovens, muitas vezes nós não colocamos atenção aos perigos que estão à frente. Ou às vezes na nossa vida, quando nós somos muito autoconfiantes, não colocamos atenção aos sinais que são dados. Portanto, quando o Evangelho de João é escrito, e ele é escrito de uma maneira diferente como os demais evangelhos. Porque o Evangelho de João é um evangelho que nós chamamos teológico. Porque o objetivo do Evangelho de João é falar sobre quem é Jesus. E ele fala que Jesus é Deus. E o objetivo desse evangelho é exatamente levar-nos a crer que esse Jesus que veio encarnado em homem e 100% homem, ele é Deus. O Evangelho de João não tem o propósito, como outros evangelhos, de alguma maneira fazer uma narrativa cronológica. O Evangelho de João não gasta tempo falando sobre a infância de Jesus, sobre a família de Jesus, mas o Evangelho de João começa falando sobre a eternidade. No princípio era o Verbo era Deus, estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então o Evangelho de João começa falando de Deus, da eternidade. E esses são os sinais que o Evangelho de João quer mostrar a mim e a você. No meio da realidade social em que nós vivemos os nossos dias,
nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos entender quem é Deus e como Ele está se manifestando nos nossos dias. E Jesus não poderia tomar um momento, João não poderia tomar um momento melhor na história para mostrar um primeiro sinal para mim e a você. E esse primeiro sinal, ele começa no meio da família. Jesus manifesta o seu primeiro milagre, o seu primeiro sinal à humanidade para mostrar que Ele é Deus através da família. Irmãos, família é uma coisa muito especial, porque família é um lugar onde acontece tudo de bom e tudo de ruim. Não existe núcleo mais importante e mais fundamental para a nossa sociedade do que a família. É na família onde nós aprendemos os primeiros passos. É na família onde nós recebemos uma educação, onde deveríamos receber a educação e os valores que podem nos dar uma vida prolongada. Porque a própria palavra de Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. E a Bíblia diz também que nós não devemos provocar os nossos filhos a ira. Então, a palavra de Deus, a família é um lugar muito especial. Quando Deus inicia o seu projeto para a humanidade, Ele inicia através da família. Ele estabeleceu a família. Quando Deus está levando o povo de Israel no deserto, Ele está falando para famílias. Portanto, nesse texto bíblico aqui, nós vamos ver esse paralelo. Esse paralelo entre, por exemplo, o milagre da transformação da água em vinho, e como esse milagre se relaciona com o próprio Antigo Testamento. Porque o mesmo Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Portanto, qual é o sinal? O sinal que João, nesse primeiro milagre, está querendo mostrar para mim e para você. E esse primeiro sinal é a presença de Jesus. O sinal da presença de Jesus no nosso meio. Qual é a diferença que a presença de Jesus faz para a sua vida, para a minha vida? Qual é a diferença que a presença de Jesus faz para a vida de uma família? Qual é a diferença que a presença de Jesus faz para uma igreja? É possível que nós sejamos uma igreja, que nos intitulamos como igreja e muitas vezes não tenhamos a presença de Jesus. É possível muitas vezes que uma família que foi criada debaixo de uma tradição cristã não tenha noção e uma relação íntima com essa presença de Jesus. O grande objetivo da humanidade dos nossos dias é colocar Jesus para fora da história, é apagar a história do cristianismo. É mostrar que tudo o que aconteceu sobre a humanidade não é fruto de um plano divino, mas é fruto de uma obra humana. E qual é a missão de nós como igreja? É expressarmos a presença de Jesus na história. É darmos testemunhos que nós somos cristãos, que nós somos seguidores, que nós somos propagadores, que nós pregamos esse evangelho e a presença de Jesus. Portanto, em primeiro lugar, aqui no texto, a presença de Jesus, o que é que ela causa? Em primeiro lugar, a presença de Jesus, irmãos, nos traz provisão em meio às necessidades. Observe o que diz o versículo de número 1 ao versículo de número 5. Você vai ver algo especial na passagem. Diz que 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Então, observe aqui na passagem bíblica que o texto faz questão de dar ênfase de que Jesus foi convidado. O seu pai, a sua mãe, os seus irmãos foram convidados, mas o texto fala especificamente que Jesus foi convidado. O que é que isso significa? Jesus já tinha 30 anos de idade. Debaixo do conceito da tradição romana, ele não necessariamente precisava ser convidado. Não necessariamente o fato de Maria e José terem sido convidados, Jesus também precisava estar presente.
Mas o texto diz explicitamente que Jesus foi convidado por algo especial. E ali marca exatamente o início do seu ministério. Ele foi convidado para uma festa. É interessante pensar nisso, porque o ministério de Jesus não começa dentro de um templo. O ministério de Jesus não começa dentro de uma igreja. O ministério de Jesus não começa em uma reunião de oração. O ministério de Jesus não se inicia num estudo bíblico. O ministério de Jesus não se inicia numa pregação para os crentes. O ministério de Jesus se inicia em uma festa. Em um lugar onde as pessoas estavam ali para se divertir. Onde as pessoas estavam ali para celebrar. Estavam ali para celebrar a união de uma família. E Jesus está naquele lugar. E no meio daquele lugar se manifesta uma grande necessidade. E é esses detalhes que nós precisamos estar atentos como cristãos. Porque Jesus veio para suprir a necessidade da humanidade. Jesus veio para alcançar aqueles que estão perdidos. E os perdidos não são simplesmente aqueles que estão dentro da igreja. Jesus veio para aqueles que estão enfermos. Jesus veio para aqueles que estão necessitados. Jesus não veio para aqueles que não têm pecado. Jesus não veio para aqueles que creem que pelos seus próprios méritos podem obedecer e servir a Deus. Jesus não veio para aqueles que simplesmente têm um conhecimento ou uma formação teológica. Jesus não veio para aqueles que têm um cargo e ocupa um cargo religioso em uma instituição religiosa. Jesus veio para aqueles que creem nele como único Senhor e Salvador. E aqueles que creem em Jesus como único Senhor e Salvador, potencialmente são aqueles que estão dentro da igreja e aqueles que também estão fora da igreja. Observe bem que o critério, o que nos diferencia daqueles que estão aqui dentro para aqueles que estão lá fora, não necessariamente é o fato de estarmos aqui, mas o que nos diferencia como cristãos é onde está firmada a nossa fé. É onde está a nossa fé. E o texto vai mostrar exatamente essa provisão de Jesus diante da necessidade. E talvez nos nossos dias, Jesus seria condenado, porque o objetivo de Jesus, naquele momento, foi suprir a necessidade de uma festa. Ele está transformando o quê? A água em vinho. E por que Jesus não transformou a água em suco de uva? Jesus transformou a água em vinho. Aqui há uma simbologia muito interessante do Antigo Testamento. Em que no Antigo Testamento Moisés transformou a água em quê? Em sangue. Moisés foi um líder que recebeu a autoridade de Deus, e como prova da presença e da companhia de Deus, ele recebeu um cajado. E aquele cajado que ele determinava acontecia. Muitas vezes se transformou numa serpente, muitas vezes o mar vermelho se abriu, e também a água se transformou em sangue. E Moisés foi aquele pelo qual a lei chegou. Foi aquele que registrou a lei no Antigo Testamento. O respeito que se havia por Moisés, por ser o homem que Deus usou, o instrumento para que nós recebêssemos a lei, era um respeito muito grande. Mas o sinal que a palavra de Deus está nos mostrando aqui, é que esse mesmo Deus que foi com Moisés, é o mesmo Deus que está com o Senhor Jesus. Ele é o próprio Deus encarnado. E ele transforma a água em vinho. Ele é capaz de prover as diferentes necessidades que nós possamos ter. Porque a lei de Moisés não é suficiente para a provisão. A lei de Moisés é simplesmente um indicativo de que algo pode acontecer.
se nós obedecermos ou se nós desobedecermos. Então a lei é um sinal vermelho ou um sinal amarelo que Deus está dando, ou um sinal verde para avançar. Mas o interessante é que Jesus é o cumprimento da própria lei. E esse é o sinal aqui no texto, o sinal de que Jesus é o próprio Deus. Ele é o cumprimento da lei, como diz lá em Romanos, capítulo 4, versículo 10. Desculpa, capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo. Portanto, o texto vai nos mostrar, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Jesus é a provisão. Quando a sua presença está no nosso meio, ele é capaz de suprir as diferentes necessidades que venham ter. Naquele momento, o que Jesus estava dizendo era que a sua hora de morrer e ressuscitar não havia chegado. Mas o seu ministério se inicia. E Maria ali está falando não simplesmente com o seu filho, mas ela está falando com o próprio Deus. E é por isso que ela diz no versículo de número 5, então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Mas esse texto nos mostra aqui, em segundo lugar, que a presença de Jesus, ela é um sinal de provisão, porque ele é o Deus, ele é o Messias, ele é o Senhor, o Messias enviado para a nossa salvação. Mas o texto vai nos mostrar também que a presença de Jesus traz direção para um caminho melhor. Observe o versículo de número 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei-as de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Olha que interessante a forma como Jesus transforma a água em vinho. Aqui há um aspecto extremamente pedagógico. Jesus está dando uma direção. Ele é o caminho. Ele é o instrumento. Ele é a direção que nos ilumina para as decisões que nós precisamos tomar acerca do futuro. E aquilo que Jesus nos diz para fazer, mesmo que muitas vezes parece loucura, mesmo que muitas vezes vai contra a lógica humana, mesmo que nós não sejamos capazes de entender, nós devemos estar atentos à voz de Jesus. E aqui no texto ele diz que enchesse as vasilhas. Aproximadamente era 60 litros ali, cada uma delas. Era 60 litros de águas que necessitava encher-se, porque a festa de celebração de um casamento era aproximadamente uma semana. Era uma semana celebrando, tomando vinho. E ali Jesus pede que enchesse as 6 vasilhas de água, que cada uma delas era aproximadamente 60 litros. E aquelas pessoas, aqueles servos que estavam ali, eles não entenderam muito. Mas espera aí, nós estamos precisando de vinho e não de água. E Jesus faz algo extremamente inesperado. Depois que as vasilhas são enchidas de água, ele diz o seguinte, leve aonde? Ao sommelier. Leve ao mestre Sala. Leve ao degustador, para que ele diga o que realmente ele pensa. Jesus chama um profissional. É como se Jesus manifestasse uma cura e ele dissesse, chame o médico para fazer o exame. Ele está manifestando um milagre aqui, porque a direção que ele dá é perfeita, é inquestionável, é clara.
Não há nenhuma outra resposta, irmãos, que seja tão clara e seja tão especial como a resposta de Jesus. E então as taças são levadas, os vasilhos são levados, olha o que é que diz o texto. Tirai-a agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. E o que é que aconteceu quando eles o fizeram? Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem o que sabiam fora em vinho, não sabendo de onde viera, e se bem que o sabiam os serventes que havia tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O caminho de Deus, a provisão de Deus, o plano de Deus, aquilo que Ele tem para a sua igreja, aquilo que Ele tem para aqueles que confiam nele como o único Senhor e Salvador. A promessa para aqueles que creem nele, põem a sua confiança nele, sempre é o melhor. E é isso que esse texto está nos provando. Esse texto está nos provando que Jesus é o Senhor, que Ele é o Kyrios, que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, que Ele governa todas as coisas, que o caminho que Ele tem preparado para nós é o melhor, que Ele não chega atrasado, que Ele não se esqueceu, que Ele não se enganou, que Ele não é indiferente. O Deus que nós servimos é perfeito. E muitas vezes aqueles caminhos que nós pensamos ser errados, Ele muitas vezes está usando para trabalhar os nossos corações. Foi assim que Ele fez com o povo de Israel, que caminhou 40 anos pelo deserto. Eles poderiam ter vencido o deserto, eles poderiam ter atravessado o deserto em 40 dias. Mas Deus permitiu que eles percorressem 40 anos, porque Ele tinha um propósito. Quando o povo de Israel foi levado cativo, eles ficaram 70 anos presos, subjugados, mas depois de 70 anos, Deus usou um pagão, o rei Ciro, para que o povo fosse liberto. Irmãos, Deus tem os seus caminhos e os seus planos. E o objetivo desse texto é mostrar exatamente a glória de Deus. Porque há certos caminhos que nós queremos percorrer, onde o caminho que nós queremos percorrer é o caminho em que nós estamos no controle. É o caminho em que nós estamos na zona de conforto. É um caminho da previsibilidade, em que as coisas vão caminhar e as coisas vão acontecer segundo os meus planos. E às vezes dentro da igreja, nós entramos nesse processo. Nós queremos entrar na caixinha. Nós podemos atuar aqui dentro desse quadrado. Nós muitas vezes não estamos abertos para o sobrenatural. Nós não estamos abertos para o diferente. Nós não estamos atentos para os sinais de Deus. E muitas vezes há muitos sinais que o Senhor está mostrando à sua igreja. Que o Senhor está mostrando ao seu povo. A importância de nós observarmos os sinais. E muitas vezes nós vemos sinais e nós fazemos vista grossa. Muitas vezes nós vemos a contenda. Muitas vezes nós vemos a vaidade. Muitas vezes nós vemos a religiosidade. Muitas vezes nós vemos a frieza espiritual. Muitas vezes nós vemos, irmãos, o autoritarismo. E tudo isso é algo que nós, como igreja, estamos sujeitos a passar. Mas nós precisamos estar atentos à presença de Jesus.
Porque a presença de Jesus está acima de todas as coisas. A presença de Jesus está acima de qualquer tradição. Porque foi nessa mesma autoridade que o próprio apóstolo Paulo foi confrontar o apóstolo Pedro. E dizer: Pedro, você é o homem usado por Deus, mas você está sendo falso. Você está sendo incoerente. Porque você, quando está com o gentio, se comporta de uma maneira. Mas quando você está com os judeus, você se comporta de outra. Tem alguma coisa errada aí. E o que foi que Pedro fez? Se humilhou diante de Deus. Porque o que é mais importante para Pedro? A autoridade do Evangelho. A autoridade do Evangelho. Portanto, aqui no texto, Maria é muito clara. Faça tudo o que ele vos disser. E todos se submetem. E a resposta é clara. O mestre-sala sai para confrontar o noivo e fala: peraí, rapaz, que negócio é esse? Você deixou o melhor vir para o final, rapaz? Não é assim não. Esse não é o protocolo, não é assim que se faz. Como é que você deixou o vinho melhor para o final? E o noivo está ali sem entender nada. Mas esse texto nos fala, em último lugar, para nós cumprirmos o nosso horário, que a presença de Jesus, irmãos, ela traz provisão. A presença de Jesus, ela traz direção para um caminho melhor. Mas a presença de Jesus, ela traz transformação. Ela traz transformação. Se você olhar do versículo de número 8 ao versículo de número 12, você vai ver que Jesus, ele aqui tem um objetivo pedagógico muito importante. Porque não bastava Maria dizer que Jesus transformou água em vinho. Não bastava os discípulos de Jesus simplesmente dizer que a água se transformou em vinho. Mas quem foi que testificou que a água transformou em vinho? O mestre-sala. Nós vivemos dias em que as pessoas se auto-intitulam cristãos. Nós vivemos dias em que as pessoas se orgulham de ser evangélicas. Nós temos a bancada evangélica. Nós temos as estatísticas do censo que dizem que mais de 35% do Brasil hoje é evangélico. Nós temos hoje muitas igrejas que estão cheias. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para nós essa manhã. Onde está a transformação? Onde está o testemunho do Evangelho? Onde estão as evidências de uma vida transformada? Não somos nós que testificamos de nós mesmos, mas é as pessoas que nos veem e dão testemunho e dizem: esse eu vejo diferença nele. Esse eu vejo o testemunho do Evangelho. Esse eu vejo que realmente foi transformado. E é isso que está acontecendo nesse texto. Sabe por quê, irmãos? Porque só Deus tem o poder de transformar. A religião não transforma. O conhecimento não transforma. O nascer num berço cristão não transforma. A única coisa que transforma as nossas vidas é o Evangelho. É só Deus que tem condições, como diz Ezequiel e Isaías, de tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. É só Deus que é capaz de circuncidar o nosso coração, como o texto que nós lemos.
É só Deus, irmãos, que é poderoso para transformar a água em vinho. É por isso que Ele é Deus. Você pode até imitar, você pode até ter Ele na sua boca, como aquele mágico que estava imitando a Paulo, tentando fazer os milagres que Paulo fazia. Ele estava tentando imitar, porque ele é um charlatão. Mas só Ele é capaz de transformar a água em vinho. Portanto, aquela foi uma manifestação da obra salvífica de Cristo Jesus. Porque a obra salvífica de Cristo Jesus, o ministério de Jesus como Salvador, foi manifestado. Porque o nome dele seria o quê? Jesus, que significava o quê? Salvador. E o que é a ideia de Salvador? Aquele que é capaz de nos salvar. E a salvação é exatamente uma transformação, que é nos livrar da morte e nos dar vida. Agora eu pergunto para você, um morto fala? Um morto pensa? Um morto responde? Um morto é capaz de tomar decisões? É capaz de escutar alguma coisa? Não. Portanto, o que nós precisamos como cristão, o que nós precisamos como igreja, é a presença de Jesus. O que nós precisamos é dessa transformação que vem do Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que não serve você trazer simplesmente o seu filho para a igreja. Porque se você traz o seu filho para a igreja, ele vem para a igreja, ele participa do departamento infantil, ele está aqui na igreja, os tios preparam uma classe maravilhosa, ele come o lanche, ele brinca com os amigos aqui, ele está correndo pelos corredores da igreja, ele é criado nesse contexto, mas quando ele entra no carro, você sai falando mal da liderança, você sai falando mal do pastor, você sai falando mal da igreja, o que você acha? Existe evangelho nisso? E a gente pensa que existe mágica. A gente pensa que trazer os nossos filhos para a igreja é diferente. Mas o que realmente faz a diferença é a transformação das nossas vidas. Quando a sua forma de pensar é transformada. Quando a sua forma de falar é transformada. Como a sua forma de reagir é transformada. Como a maneira como você enfrenta as circunstâncias da sua vida é transformada. Porque é dessa maneira que as pessoas vão ver o Evangelho em nós. E esse é o desafio das nossas vidas. Esse é o desafio da Igreja da Bahia dos nossos dias. É nós darmos testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Essa semana eu fui fazer um teste toxicológico, porque eu tenho que fazer a transferência da minha carteira de motorista dos Estados Unidos para cá, e pelo fato de eu ter a carteira de número D, a carteira D, aqui você está habilitado a dirigir caminhão. Então, precisa fazer um teste toxicológico. E aí a pessoa chegou na minha casa umas 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, a gente conseguiu marcar um horário para a pessoa chegar na minha casa. E aí, conversa vai, conversa vem. O que é que eu descobri? O rapaz que foi fazer o teste toxicológico da Igreja da Bahia. Foi membro da Igreja da Bahia nos anos 90. Eu falei com ele que estava chegando aqui, que estava assumindo o pastorado aqui, e ele falou que conhecia a Igreja da Bahia. E a gente começou a conversar, eu sei que no final das coisas, eu terminei orando por aquele rapaz. Falei, eu vou lhe convidar para a organização da congregação de Cajazeiras, que vai se organizar a igreja, porque ele já esteve lá. Mas é impressionante como o mundo é pequeno e a nossa história se entrelaça. E é impressionante a história que nós temos como igreja aqui. O que a Igreja da Bahia tem, poucas igrejas daqui têm. Porque nós temos uma história. Mas nós não podemos confiar só na nossa história. Nós temos que olhar para o futuro. E nós temos uma grande responsabilidade de levar esse bastão. E de levar esse legado do Evangelho. E seguir dando testemunho daquilo que Deus pode fazer na cidade de Salvador.
Essa cidade precisa de um avivamento. Essa cidade precisa de uma mudança. E essa mudança pode começar aqui e agora. Que Deus nos abençoe, para que a presença dEle seja sentida e se manifestada no nosso meio, para a glória dEle. Não perca o próximo milagre de Jesus no Evangelho de João. Amém? Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar. Eu queria que você pensasse na sua vida. O foco principal de Jesus, ao manifestar aquele milagre, não foi a multidão. Não foi o noivo nem a noiva. Não foram as pessoas que estavam ali presentes. O texto diz que com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram. A Bíblia diz algo claramente. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. A minha oração nesta manhã é para que as nossas vidas sejam restauradas em Cristo Jesus. Ó Deus, nós aqui na Tua presença nessa manhã, te agradecemos pelo privilégio de sermos Teus filhos. E te agradecemos, Senhor, porque esse milagre de transformar a água em vinho foi simplesmente um sinal e um símbolo de algo mais profundo que o Senhor estava fazendo. E o sinal mais profundo que o Senhor estava fazendo era transformar mortos em vivos. E nós te agradecemos porque esse é o maior milagre. Nós estávamos mortos e o Senhor nos deu vida em Cristo Jesus. Mas nós não queremos viver uma vida de vivo morto, Senhor. Nós queremos viver o Teu Evangelho. Nós queremos experimentar o Teu Evangelho. Nós queremos experimentar esse plano melhor que o Senhor tem para a vida da Tua igreja. Nós queremos experimentar essa transformação. E que o Senhor nos ajude. Porque essa transformação não depende de nós. Depende do Teu Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Portanto, que assim seja. Que o Senhor intervenha no meio do cotidiano das nossas vidas e traga restauração na nossa família, na nossa igreja, nas nossas vidas. Para a glória do Teu nome nós oramos. Amém. Em resposta à mensagem, nós vamos cantar um hino.